café. Muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e Hack the Planet. Aqui é Guilherme Gomes da Access Software. Vamos falar sobre segurança, não sobre hack. A outra metade. Aqui é Diogo Junqueira, VP da Access Software. Para nós é um prazer receber o nosso convidado de hoje. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Olá pessoal, meu nome é Christian Souza, sou consultor de cibersegurança na Darius. Legal, Christian. Até para nossos ouvintes que estão chegando agora, conhecer um pouco mais o que é a Darius, né? E também um pouco mais da carreira do Christian, como é que você chegou nessa área aí de cibersegurança e como é que você chegou na Darius. Podia aprofundar um pouco mais para a gente, falar um pouco mais da Darius e um pouco mais do Christian Souza? Beleza, pessoal. Bom, comecei ainda pequeno, né, na área de TI, ali com cerca de 11 anos. Como muitos, né, eu não comecei direto na parte de segurança, comecei com desenvolvimento. E aí meu desejo, né, por aprimorar ali meus conhecimentos na parte de desenvolvimento seguro acabou despertando esse meu lado da segurança. Também entrei ali num colégio técnico quando eu tinha 14 anos, né, tive a oportunidade de fazer o ensino médio junto com o curso técnico, que me agregou bastante, né? Eu fiz técnico em informática, também fiz técnico em eletrônica, já emendei ali com a graduação em rede de computadores, fiz pós-graduação em cibersegurança e ethical hacking. Atualmente sou aluno de outra pós-graduação, né, em forense digital e investigação cibernética, e também sou aluno de mestrado, né, em tecnologia. Já trabalhei como pesquisador, né, desenvolvedor, programador de back-end, com Python e outras linguagens também. E atualmente eu trabalho na Darius, que é uma empresa especializada em consultoria em segurança da informação, privacidade de dados, cibersegurança e continuidade de negócios. Então, eu atuo ali como líder técnico da equipe de cibersegurança, onde a gente atua todos os dias ali com atividades de pentest, campanhas de phishing, análise de vulnerabilidades. Hora ou outra chegam demandas diversificadas também, então às vezes a gente tem que fazer uma análise de malware, tem que fazer uma resposta a incidentes. Então é um trabalho bem diversificado, né? Cara, mudou bastante a tua atividade aí, desde faz um ano que a gente gravou a primeira vez, né? Você estava dando aula, né? Você deu uma reviravolta aí no teu dia a dia, né? Eu também dou aula, né? Normalmente quem começa a ser professor não para de ser professor, né? Só vai acumulando função. Então também sou professor do IDESP, nas pós-graduações ali de cibersegurança, né, e ethical hacking também, que é uma sub-área da cibersegurança. Sou professor também da pós-graduação em gestão em tecnologia e segurança da informação. E hora ou outra dou aula também em alguns treinamentos ali em company, seja para alunos de uma determinada empresa ou então em turmas abertas, né? Então, assim, minhas principais linhas, tanto de pesquisa acadêmica, né, no mestrado, quanto na questão de aula e treinamentos ali, focado ali em análise de malware, também questão de pentest, né, análise de vulnerabilidades, ataques em aplicações web, ataques em aplicações mobile, focado ali em Android. Então, assim, tem outras matérias também que eu acabo nem lembrando tudo de cara, né? Resposta a incidentes, ataque em redes, defesa em IoT, enfim, é bem dinâmico mesmo. Legal. Cara, e assim, até a gente tem um público bem eclético aqui, né? Então você está em algumas áreas específicas da segurança da informação. Fala pra gente quão difícil implementar a parte de segurança, uma segurança digital eficiente, digamos assim, em uma empresa, né? Como é que esses steps, imagina uma empresa que ainda, a gente tem muitas empresas ainda, né, com esse grau de maturidade, a gente sabe que o pessoal está começando, ou o pessoal ainda que ainda não tem aquela verba, a verba de TI ainda continua sendo a verba de tudo, né, de segurança. A gente sabe que as empresas mais maduras, as empresas mais conscientes e que já conseguiram fazer essa virada de chave, conseguiram separar até com a persona do CISO, né? Conseguiu separar aí do CIO para ter o CSO ou o CISO em si. Então, fala pra gente um pouco como é que essas dificuldades iniciais aí para essas empresas começar a implantar essa segurança da informação. A segurança da informação realmente é algo desafiador.
de você implantar e também de manter, porque tem muita gente que acha que, né, que é só a gente chegar lá, implantar um firewall, implantar um Web Application Firewall e tá protegido, mas não, eu tenho que manter essas aplicações também em funcionamento, né, as ameaças elas vão evoluindo constantemente, então é um cenário que cada dia fica mais complexo a gente proteger as nossas redes e sistemas. E o que a gente vê hoje, aqui no Brasil a gente está começando a melhorar esse panorama, mas a gente vê que ainda falta um pouco de maturidade ali em algumas organizações, principalmente organizações ali de pequeno, médio porte, né? Porque são empresas que normalmente não vão ter tantos recursos quanto uma empresa ali de grande porte, e normalmente também não tem times de segurança. Então, às vezes a gente pega algumas empresas que ele só tem ali o time de desenvolvedor, tem um ou dois caras ali que cuidam da infraestrutura, e é isso. Aí é muito complexo esse cenário porque normalmente o desenvolvedor ele não vai ter noções ali de desenvolvimento seguro, ele não vai ter noções de cibersegurança. Quem é de infra, hora ou outra tem alguma noção de cibersegurança, mas pode faltar algum conceito ali a mais que poderia mitigar alguma invasão, algum ataque ali mais direcionado, por exemplo, a uma infraestrutura Windows ou uma aplicação web. Então, a gente vê essa falta de investimento mesmo, né, em cibersegurança, no sentido de você ter um time especializado naquilo. Isso acaba dificultando as empresas, né, se adequarem ali a normas como a ISO 27001, ou até mesmo se adequarem até a própria LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, o principal desafio que a gente tem hoje é essa questão de falta de investimento e, às vezes, a gente pega ainda um pouquinho de resistência, né? Então, assim, hora ou outra, quando você vai atuar ali dentro de uma empresa, os caras te olham como aquele cara de segurança, aquele cara chato, aquele cara que no almoço ali, ele almoça sozinho, justamente porque... O excluído, né? É o excluído. Porque assim, a gente tem que entender que a área de tecnologia de informação é uma área muito vasta. Como você falou, tem a equipe de desenvolvimento. Cara, os caras são focados naquilo. Existe N outras coisas que a gente fala de tecnologia, tem o pessoal de infraestrutura, que trata um outro mundo. É tecnologia, mas é um outro mundo ali dentro, tem o pessoal de segurança. Quando você tenta, às vezes, pôr um cara para fazer tudo, é um pato, né? Não nada bem, não voa bem, não faz nada bem. E aí, quando a gente fala de segurança, é um negócio muito importante. Agora, a gente tem até lei, né? Que é a LGPD que você comentou, isso, que está em cima disso. Então, assim, segurança passou de ser um negócio, é bom ter para, assim, gente, é necessário, né? É essencial. Exatamente. Não dá para viver sem segurança da informação. Não é um custo, né? É um investimento que você faz, porque você investe ali alguns milhares, milhões num time de segurança para evitar um prejuízo ali multimilionário, né? Ou até, quem sabe, na casa ali dos bilhões. Então, assim... Depende do tamanho forte da empresa, né? Com certeza. Exatamente. E como eu estava falando, a gente... pior, né? Depois que você for invadido, você vai ter que resolver os problemas da invasão, e aí você vai ter que gastar esses milhares, esses milhões para resolver esses problemas. Então, assim, o ser proativo é muito importante quando a gente fala de segurança. Porque, assim, prevenir um ataque é bem mais barato do que você, né, remediar um ataque. Exatamente. Tudo que você deveria ter feito antes, você vai ter que fazer também, além de remediar todos os impactos do ataque. Isso não é papo de vendedor, tá? É o que a gente chama ali de defesas proativas, né? Aquelas defesas que você faz, né, antes de um ataque acontecer. Quando o ataque está acontecendo, você faz ali medidas reativas, né? Você vai reagir àquele ataque. A gente tem metodologias ali de resposta a incidentes, como, por exemplo, a da SANS, que ela fala, né? Quando você identifica um ataque, você tem que conter ele e erradicar, né? E depois você vai ter ali as lições aprendidas. Então, o que eu posso aprender com essa invasão, esse ataque que aconteceu, para que depois eu possa melhorar o meu processo de resposta a incidentes e evitar que esse mesmo ataque aconteça. E um ponto que eu acho interessante também sobre essa questão da dificuldade que a gente tem de adotar segurança ali em algumas empresas é aquela questão da resistência. Então, a gente vê que alguns times ainda são um pouco resistentes com essa questão ali da segurança, porque os caras, como eu falei, às vezes vê ali que a segurança é um cara chato, é um cara que vai apontar ali problema no código que eu fiz e eu vou perder meu emprego por isso. Então, assim, como ainda assim? tem esse Eu não tipo posso deixar uma senha de administrador no meu código? Quem você pensa que você é? Eu vou falar, é o tipo de coisa que um dos tipos de coisa que a gente mais acha em código, assim, principalmente em aplicação mobile, aplicação ali Android, que você consegue fazer engenharia reversa muito fácil. Você consegue pegar um APK
e a partir dele reverter ali para o ponto jar, né, e visualizar o ponto jar ali, que é o código Java compilado em bytecode, você visualiza ali num decompilador. Aí você consegue ver ali chave de API hardcoded, senha hardcoded, né? Você vê lá as strings de conexão com o banco de dados, DB host, DB password, DB username. Aí você vê a string de conexão todinho ali. Não vamos muito longe Bonitinho, não, né, cara? Organizado, bem pneumônico. A invasão daquele do Uber que aconteceu no ano passado, né? Depois que o cara conseguiu, via ataque social ali, entrar dentro do ambiente, né? Conseguiu um acesso privilegiado. O que ele fez para conseguir o acesso a tudo? Tinha uma senha chumbada num script, uma senha chumbada do cofre de senha, ou seja, eles estavam seguindo ali a política de cofre de senha, mas tinha uma senha chumbada do cofre de senha num script. Ou seja, não adiantou nada, né? Tinha um script ali chumbadão, pronto para. Vamos colocar tudo no cofre de senha, vamos anotar com as cofre de senha no papel. No script, é mais ou menos isso. Então o cara foi e conseguiu acesso a tudo, facilitou. Tá tudo aqui, ó, tá vendo? Tá tudo aqui no único lugar. Então ele conseguiu muito facilmente ali acesso a todo o ambiente do Uber. Sorte que o cara só queria provar que ele conseguia, não quis bagunçar nada, senão ele tinha causado um prejuízo imenso ali aquela vez, né? Vou contar um cenário real para vocês que eu já peguei. Conta aí, a gente adora cenário real. Enfim, sem citar nomes nem nada, né? Mas uma vez eu estava analisando um sistema, né? Que um cliente XPTO ali queria utilizar, né? Aí sempre passa por um processo de auditoria, né? Aí me convocaram para uma reunião. Aí eu falei, beleza, vou ver quem é essa empresa e qual é esse sistema que eles estão querendo vender. Questão assim, de fazer um Google Hacking, de pesquisar ali file type, jar, file type, conf e o domínio ali da empresa. Questão assim de minutos, eu já cheguei num arquivo de configuração que me dava acesso ali a algumas URLs, né? Que eu baixava diretamente os .jar dessa aplicação, ou seja, os códigos Javas ali em bytecode, Java em bytecode. Assim, questão de 10, 15 minutos eu já estava com a senha do banco de dados deles. E assim, era um problema que assim, eu conseguiria replicar para qualquer cliente que eles tivessem. Nossa. Ou seja, eu poderia saber todas as strings de conexão de qualquer cliente dessa pessoa. Simplesmente por uma falha dessa de credenciais hardcoded. Desse provedor de serviço, entendeu? Então, e depois você conta pra gente no só pra gente checar um negocinho. E isso é um negócio muito, muito legal pelo seguinte, a gente fala direto em prejuízos de falha de segurança e tal, e a pessoa pensa assim, quanto prejuízo eu posso ter? Ele imagina o patrimônio dele, né? Vamos pensar assim, se o meu prédio pegar fogo, né? Então é esse prejuízo que eu posso ter. Tipo assim, o prejuízo máximo que eu posso ter é onde está o meu alcance aqui. Isso é errado, porque com o acesso aos dados, você consegue botar fogo na casa de todos os clientes do cara, entendeu? Não só no cara, mas você bota fogo em todo mundo que está conectado a ele. E isso pode causar, cara, uma bola de neve, assim, o cara pode desaparecer do mercado por causa de uma falha de segurança, mas com muita facilidade. Não, mas com certeza, nesse cenário, esse cara desapareceria do mercado. O cara... Não, eu tô tranquilão aqui, minha empresa só vale aqui 500 mil, 1 milhão, tá tranquilo. Ele tem um prejuízo de 50 milhões, 300 milhões com um negócio desse. Entendeu? E aí o cara entra num buraco de onde ele não vai sair mais, acabou. Game over pro cara. Exato. Por isso que hoje em dia é até um diferencial competitivo você ter certificação. Por exemplo, sua empresa ser certificada na ISO 27001. Isso significa que você cumpre ali uma série de protocolos, por exemplo, eu faço auditoria, eu faço SAST, né, análise estática de código, eu faço pentest. Então você demonstra ali, você prova que você realiza todos esses procedimentos de segurança para sua empresa receber um selo ali que você pode apresentar para os seus clientes, enfim, falando que você é certificado. E mais importante do que o selo, né, você realmente cumprir com aquelas práticas que a norma, eu ia falar. ela te... Ainda mais importante que simplesmente o selo é realmente seguir ali o que ela te recomenda, ali ter as soluções ideais, as boas práticas e assim por diante, né, cara? Christian, cara, muita gente ainda confunde, né, é normal, até dos mais experientes, a questão do que é a segurança cibernética e segurança da informação. E a gente tem uma diferença, né? O que é a segurança cibernética e o que é a segurança da informação.
Então, até para os nossos ouvintes aqui, para a gente mover para os próximos passos, você poderia definir para a gente essas diferenças básicas do que é, ali, sendo o professor Christian aqui agora, chamando o professor Christian para a gente, a diferença do que é as duas coisas, para os nossos ouvintes se situarem? Bom, sendo professor, né, vamos pensar inclusive como se fosse uma grade curricular ali. Se a gente pegar assim, ciência da computação, a gente tem a grande área. Então, dentro da ciência da computação, dentro dessa grande área, a gente tem ali a área de redes, a gente tem a área de programação, tem a área de segurança, ok? Então, dentro da área de ciência da computação, a gente tem uma sub-área chamada segurança da informação. E dentro dessa sub-área de segurança da informação, a gente tem um outro bloco que é a cibersegurança. Então, a cibersegurança ela está contida dentro da segurança da informação. E a cibersegurança em si trata da aplicação prática ali dos conceitos que você tem na segurança da informação. Então, eu diria que o quê? A segurança da informação é uma área mais ampla, que envolve ali questão de normas, questão de conceitos, é uma parte mais teórica, e a cibersegurança é a parte mais prática, é onde você vai colocar a mão na massa ali para fazer tanto a segurança ofensiva quanto a segurança defensiva. Então, Blue Team e Red Team, né? Então, a cibersegurança ela é mais prática. Eu até costumo dizer, né, o pessoal no trabalho não gosta muito quando eu falo isso, mas segurança da informação é a parte chata e a cibersegurança é a parte legal, né? Que é a parte ali onde a gente coloca realmente a mão na massa. Porque, assim, eu particularmente eu não gosto de ficar tendo que decorar a norma, né? Mas colocar a mão na massa para implantar um firewall, para implantar um AF, para analisar um artefato malicioso, analisar um malware, eu acho muito bacana. Então, assim, tem uma diferença brutal, né, da teoria para a prática. A prática ali eu acho mais desafiadora, né? Mas, sem desmerecer, né, a parte teórica, porque a prática, né, é a aplicação da teoria. Então, você precisa conhecer a teoria também para conseguir aplicar ali na prática. Então, movendo em diante aí, falando um pouco do que são, até para o pessoal que está querendo migrar de carreira, tem muita gente em TI hoje, infra principalmente, que pensa que já tem uma base boa de telecom, base boa de infra, que pensa em ir para a cibersegurança, mas às vezes ele fica na dúvida justamente por ser uma área muito ampla, né? O que um consultor de cibersegurança faz? Fala para a gente aí no seu dia a dia, a sua realidade, o que um consultor de cibersegurança faz. O consultor de cibersegurança, ele normalmente vai ter uma agenda ali bem diversificada. Então, assim, normalmente são projetos relativamente curtos, que você tem ali um prazo bem determinado para você cumprir, e são projetos diversificados e hora ou outra vai chegando demanda ali de projetos mais diversificados ainda. Então, majoritariamente, um consultor de cibersegurança, ele vai atuar ali com a parte, por exemplo, no meu caso, eu atuo com a parte ofensiva. Então, majoritariamente ali eu estou toda semana fazendo pentests, eu estou toda semana fazendo análise de vulnerabilidades. Outro trabalho que é muito comum também é você fazer campanhas de phishing, ou seja, você simular ali que é um hacker mesmo, tentando obter algum acesso ali de um colaborador, algum dado pessoal dele. Simular, Christian, simular. Você não, né? Então, assim, Mas tudo bem. a gente tem serviços assim, por exemplo, pentest, que dura uma semana e você tem que tentar comprometer uma única aplicação, um cenário black box, ou seja, você não tem nenhuma informação, você só tem a URL. Já outros pentests a gente faz ali infraestrutura interna, ou seja, o cliente ele dá um range de IPs ali para a gente testar, ou então a rede por completa. E a gente tem as categorias de pentest, né? White box, com informações totais ali sobre o ambiente. A gente tem também o black box, que é sem nenhuma informação. A gente tem o grey box, né, que é com informações parciais, ou seja, ele pode te falar uma coisinha ou outra, né, resumindo bastante, mas se quiserem eu posso entrar em detalhes de cada um também. Sobre a análise de vulnerabilidades, né, normalmente a gente usa ferramentas automatizadas para fazer esse processo e a gente analisa os resultados porque a gente sabe que essas ferramentas elas podem ter falsos positivos, né? Já um pentest não, o pentest ele não pode ter falso positivo de forma alguma, né? Se você colocou alguma coisa no relatório de pentest, é porque aquela coisa existe, né? Aquela vulnerabilidade ela foi testada ali e você efetivamente conseguiu explorar ela, ou se não conseguiu, você coloca ali o porquê. Phishing, né? A gente recebe ali, por exemplo, a solicitação do cliente para a gente fazer uma campanha de phishing, e aí ele fala, olha, eu estou focando nesse setor da minha empresa, ou nesse outro, então vai ser a organização como um todo. Aí ele passa a lista de e-mails ali para a gente, e a gente consegue ali disparar, né, centenas de e-mails, assim,
Já casos aqui onde a gente disparou ali 1.500 e-mails, né, 800 e-mails de uma vez só. E aí a gente vai pegando os resultados ao longo dos dias. Normalmente é uma campanha que dura ali 3 dias, uma semana. E aí a gente consegue saber, por exemplo, quem abriu o e-mail. Então só o fato de você abrir o e-mail eu já tenho essa resposta, né? Por quê? Porque tem uma figurazinha ali, nula, né? Que quando você abre o e-mail precisa fazer uma requisição, né? Para pegar essa imagem. Então nessa requisição ali eu sei que você mandou, que você abriu ele, né? Se você clicar no link malicioso que está ali dentro, né, eu também vou saber. E se você submeter dados, eu vou saber também. E, assim, dependendo, a gente consegue visualizar os dados. Então, assim, se o cliente ele falar, não, eu quero saber como é que está a complexidade das senhas dos colaboradores, a gente consegue capturar os dados que eles digitaram ali. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz rotineiramente. Aí chegam demandas também, por exemplo, analisar um malware, né? Então, assim, teve um incidente em um cliente XPTO, ou então detectaram uma nova ameaça, né? A gente vai lá e analisa o artefato malicioso para descobrir o que ele faz, né? Descobrir... Você disse que o seu malware era bom. Então a gente tem que descobrir ali quais são as capacidades do malware, né? Tem que debugar ele, então é bem baixo nível, né? Uma área que eu gosto bastante é a minha área de especialidade ali. Hora ou outra também a gente tem que fazer uma espécie de forense, né? Então, investigação cibernética, quando acontece algum incidente em alguma empresa, né? A gente, na hora de atuar ali, faz toda a questão da contenção, né? E preservação da evidência para poder analisar ela posteriormente. Então, assim, é um trabalho muito diversificado, né? Sempre tem demanda nova chegando e assim, é bem gratificante, bem desafiador, né? O trabalho do consultor. Não tem como ser enjoativo, né, cara? Não é algo repetitivo. Nunca vai ser igual, esse é um fato. Até porque os ambientes são diferentes. Mas, Christian, voltando um pouquinho, você falou ali na parte de phishing, e aí uma dúvida que eu tenho é como é que tá em relação, né, o público-alvo ali, né? Como é que essas campanhas, vocês têm tido uma grande quantidade de sucesso? A galera tem ainda cai bastante em phishing? Como é que está o nível dos nossos usuários, né? Pegando aí em média que você encontra nas empresas. Então, vou dar uma visão geral. Já vi uns relatórios que apontam ali que uma campanha de phishing efetiva, ou seja, uma boa campanha de phishing, ela tem ali entre 4% e 12% de envio de dados. Então, por exemplo, se você disparou 100 e-mails, 4 pessoas enviaram dados, você já pode considerar ali que você teve uma campanha de phishing boa. Se uma pessoa enviasse, né, já seria um vetor ali de ataque. Agora, já 4, é suficiente. Aí 12 é pior. E a gente já teve casos aqui onde eu tive uma efetividade de 50%. Então, assim... Caramba, cara. Agora, imaginem uma empresa de 1.000 pessoas, né? 500 enviarem dados ali, 500 enviarem credenciais, e-mails. Então, assim, é um número muito assustador. Normalmente, a efetividade que a gente está obtendo, né, varia ali entre 7%, 14%, que continua alto, né? Esse caso ali de 50% realmente foi bem alarmante. Atípico. Exato, atípico. Mas normalmente está variando. Mas vamos pegar 14%, que seja de 7 a 14, cara, e aí a gente pega uma empresa que investe bastante em segurança, tem ISO, tem tudo, tem as melhores soluções, tem o Endpoint Center ali fazendo a gestão de endpoints, tem gestão de cofre senha, tem gestão de identidade, tá cumprindo a ISO, e aí tem o usuário, né, cara? Tem sempre o usuário ali, aí você faz um teste de phishing e o usuário ainda não tá colaborando às vezes, e aí eu acho que falta um pouco. Eu não sei como é que você pensa, agora o professor Christian novamente falando, às vezes falta um pouco de investimento, de conscientização real aí para os usuários, né, cara? A gente entender que a ameaça vem desde a pessoa que está lá no cafezinho, que tem acesso a uma máquina, ela precisa estar sendo... vivenciar ali a segurança da informação como um todo, né? E fazer cursos preventivos, fazer algo ali voltado para todo o público. E esses resultados que você dá de phishing, a gente tem visto, a gente aplicou aqui no nosso ambiente, a gente tem tentado melhorar isso a cada dia. Realmente é muito alarmante, Christian, e você me confirmando que chegou a ter casos de 50%, aí já chega, é hora de parar todo mundo e falar, essa semana vai ser a semana da segurança da informação, e todo mundo vai passar aqui por curso, porque é uma semana da conscientização.
Porque basicamente se você tem 50% da empresa ali inconsciente, não tem investimento em segurança da informação que vai conseguir aguentar, não que vai conseguir parar. Você vai tentar amortizar, mas vai ter sempre um usuário ali tentando. Imagina um cano, você vai lá e coloca um cano novinho de cobre, aí vem alguém tentando quebrar ali, fazer vários furos e você tentando remendar ao mesmo tempo. É quase impossível, chega a ser desumano aí para os profissionais ali que tentam trabalhar com a segurança da informação, né, Christian? Exatamente. E assim, inclusive aqui na consultoria, o que a gente faz normalmente é essa questão, né, de faz a campanha de phishing, essas pessoas que caíram, né, depois elas passam por um treinamento ali de conscientização, onde a gente fala ali as boas práticas, né, assim, o que a gente sempre fala na segurança desde a época ali que se falava de ameaça de spam, né, que era algo lá na década de 90, né, 98, 2002, o pessoal, o auge ali era o spam, né, tava muito em alta. Então é algo Hoje que a ainda gente está em sempre alta, fala. a gente só não preocupa mais com ele. Já demos o spam por vencido. O spam venceu essa guerra. Basicamente isso. Vamos lá. Então, mas é algo que a gente fala desde a época que o spam ele era tipo o principal ataque, né? Desde a época que o spam ele estava ali nos noticiários e tal, é algo que a gente sempre fala. Nunca clicar em link suspeito, sempre verificar as URLs que você está acessando, ter cuidado ali com o link encurtado, né? Às vezes o cara ele sabe ali que você pode não cair num determinado endereço, ele vai lá num Bitly, aí vai e encurta o link, aí te manda o link encurtado. Então, ter cuidado com isso, né? Cuidado ali com um e-mail espufado, né? Então, você pode usar ferramentas também para verificar os cabeçalhos do e-mail para saber a real origem deles. Então, assim, as medidas de costume mesmo, né? Não é nada de outro mundo. E como vocês falaram, né? A gente tem até uma frase que é bem clássica, né? Que o fator humano continua sendo o elo mais fraco na segurança, né? Porque justamente um clique descuidado ali, você pode estar baixando um malware, né, e estar infectando a máquina. Para vocês terem noção, uma campanha de phishing bem recente que eu realizei, já que a gente está nessa temática do phishing, né, era sobre questão de imposto de renda. Então chegava um e-mail ali para os colaboradores da empresa falando, olha, baixe seu informe de rendimentos aqui. Aí o cara ele tinha que preencher ali o CPF, o e-mail dele e a senha. Aí, olha, eu já tenho 3 dados aí, né? O CPF do cara, o e-mail dele corporativo, beleza? E a senha do e-mail dele corporativo que ele pode reutilizar ali para outras, né? Isso é muito comum. E aí quando o cara clicava ali para baixar o informe de rendimentos, ele realmente baixava, né, um arquivo ali chamado informe.pdf. Só que além desse PDF tinha uma outra extensão ali, né, que era o exe. Então, assim, não era um PDF, tinha um ícone de PDF, se parecia com um PDF, mas na verdade era um executável ali. E aí os colaboradores descuidados, né, iam lá e clicavam 2 vezes e executavam uma simulação mesmo de um artefato malicioso, né? Inclusive que bypassava antivírus. Que eu construía assim. Veja bem, Christian, eu não estou entendendo qual parte disso é uma simulação. O negócio faz bypass na parada toda. Não, passa porque... pelo antivírus. Olha só o que eu tive que fazer, né? Foi uma solicitação bem atípica, né? Uma campanha de phishing um pouquinho diferenciada que o cliente solicitou. E aí, quando você gera um exe, beleza, ele vai ter ali uma determinada entropia e tal, e ele vai ter funções ali. Se fosse um exe que só abrisse uma imagem, beleza, isso aí iria bypassar o antivírus tranquilo, né? Nem seria detectado como malicioso, na verdade. Só que olha só o que esse programa ele tinha que fazer. Além dele exibir essa imagem para o usuário falando, olha, você teria caído num phishing, eu tinha que saber também quem era essa pessoa, né, para eu poder contabilizar ali para o meu cliente quem foi que executou. Então eu tinha várias métricas, né, quem abriu o e-mail, quem clicou no link, quem enviou dados e quem executou o binário achando que era um PDF. E aí, para eu capturar essa informação de quem executou, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar o nome da máquina da pessoa, pegar o nome de usuário e enviar uma requisição para um servidor externo. Então, assim, o antivírus, quando vê essas 3 coisas assim, ele já fala, olha, tem coisa errada aqui, né? Pegou o nome de usuário, pegou nome de máquina, fez conexão com o servidor externo, eu não sei mais o que esse cara pode fazer aqui, então eu já vou barrar. Eu tive que fazer umas técnicas ali de bypass para não ser detectado. Não, mas a minha preocupação maior é que, assim, uma empresa que está fazendo uma campanha de phishing,
normalmente é uma empresa que já tem algum nível de conscientização de cibersegurança. E essa galera ainda cai em, sei lá, 14%, vamos usar o número de 14%, cara, imagina essas empresas que não pensam em segurança, que isso não é um assunto recorrente. Cara, assim, a chance de passar os 50% que o Christian já aconteceu é muito real, cara. O mundo real pode estar bem pior do que a gente já imagina que tá ruim. Isso é Exatamente. com certeza. Porque às vezes a gente fala de phishing até com alguns executivos e os caras acham que é aquele phishing assim que vai chegar um e-mail falando, você ganhou 10 milhões, ou então um cara falando assim, É, nós identificamos que você tá devendo. Então, assim, não é assim que acontece em cenários reais, né? Esses scammers, como a gente fala, né? Os caras que às vezes nem sabem escrever direito o português e tal, e ficam disparando e-mail aí pros outros. O cara que realmente quer atacar uma empresa, que tem como alvo ali uma determinada empresa, ele vai fazer um phishing ali muito convincente. e bem Inclusive, eu já dedicado. fui... Exatamente. Inclusive, uma vez, né, numa reunião com um cliente, né, eu fui criticado porque o meu phishing ele estava muito bom. Então, assim, Peraí. O cara falou que tá muito bom isso, porque assim, necessariamente ele tá esperando um invasor analfabeto. Basicamente, se for para invadir, tem que ser analfabeto. Não pode ter um português bom, não. É isso aí. Essa foi boa mesmo, Mr. Anderson. exatamente, né? Então, assim, tive uma reunião e tal, e os caras falaram, olha, tá muito convincente isso daí, a gente tem até medo de o pessoal se confundir com campanhas de marketing reais realizadas aqui dentro da empresa. Então, assim, eu tive que mudar um pouco do phishing, colocar alguns erros ali propositalmente, por essa solicitação, mas enfim, a gente tem que atender o Não, ô cliente, né? Christian, por favor, me diz que ainda assim uma galera caiu. Ainda assim. Cara, é óbvio Assim, que Muito cai. bom. sempre Mas tem razão, né? número um, essa solicitação não faz o menor sentido, seja lá que empresa que for. Número dois, a galera ia continuar caindo, eu tinha certeza disso. Agora, cara, se avaliar uma campanha de se é phishing ou não porque tem um erro de português, é ser extremamente superficialista em algo que não pode ser, né, Christian? Eu acho que não é por aí que as coisas devem acontecer. Exatamente. Porque assim, se um hacker ele quer realmente fazer um phishing ali para um grupo de colaboradores da sua empresa, ele vai fazer da melhor forma possível. Se você é um alvo, né, cara, ele não tem dúvida que isso vai acontecer. E, Christian, você comentou algumas coisas aí, cara, que levou a muita gente pensar, pô, esse cara tá fazendo pentest, não sei o que, etc. E aí tem aquela coisa que existe o hacker do bem, né, cara? Que é o hacker que realmente tá ali para testar o ambiente. Muita gente fica, às vezes, usando o termo hacker de forma pejorativa, e a gente que é da comunidade, a gente tem ali muita gente, nem vocês, Felipe Prado, que são pessoas ali que estão ali para mostrar essas falhas, né? Fala um pouco pra gente o que é esse hacker do bem, vamos chamar assim, né? Uma forma leiga do pessoal tentar entender aqui e tentar, muitas vezes a gente vê aí nos noticiários, o hacker isso, o hacker aquilo, e aí você chega lá e fala, eu sou ethical hacker, o cara já chega e fala, peraí, vamos fazer uma revista em você aqui. O cara, é mais ou menos assim, conta pra gente que existe esse lado do hacker, né? Que é o cara que tá ali para auxiliar as empresas e não para prejudicar. Isso, o termo hacker, né, ele foi muito adulterado, assim, pela mídia mesmo, né, que o pessoal começou a associar o termo hacker como alguém que faz algo malicioso, né, mas, na verdade, hacker, né, por definição, é alguém que entende muito sobre algo. Então, você pode ser um hacker, por exemplo, da engenharia, um hacker da engenharia reversa, um hacker de programação, então você entende muito sobre um determinado assunto, esse é o conceito de hacker. O cara que usa esses conhecimentos para o mal, ou seja, você entende muito de um assunto e usa isso para o mal, você é o cracker. Então é o cara que vai usar esse conhecimento justamente para invadir uma empresa ali para benefício próprio, né, para extorquir dinheiro, para denegrir a imagem da empresa, etc. Mas aí a comunidade de segurança foi se adequando nessa questão que a mídia modificou os termos, né? Então a gente costuma usar apenas hacker para o lado do mal, então o cara que está fazendo uma invasão ali para ganho próprio, e o termo ethical hacker para nós que somos white hats por definição, né? Ou seja, hackers do bem, aqueles hackers que são contratados por empresas para poder fazer pentest ali, para poder fazer testes de intrusão, né? E avaliar a segurança delas.
Então, esses são os Isso hackers do deixa a bem. galera sempre confusa, né, Christian? Porque assim, o pacote de skills é o mesmo, né? O Exatamente. cara é até melhor que o ethical hacker tenha mais skills do que o inverso, né? Porque você quer ser protegido por alguém mais eficiente do que quem está atacando, né? Preferencialmente. E isso é meio esquisito, né? Assim, a diferença entre uma coisa e outra é uma questão realmente ética, né? Exatamente. Em termos de ferramental, por exemplo, sistemas operacionais, a mesma coisa que um ethical hacker usa de um hacker ali do mal. Questão de ferramentas também é a mesma coisa. Às vezes hardware também, a gente tem gadgets, né, de hacking que são físicos, né? Então, por exemplo, para fazer sniffing, para fazer keystroke injection, né? Então, para simular teclas ali quando você pluga um dispositivo no USB, então são hardwares, né? Até essa questão de hardware é a mesma. Então, assim, técnicas e ferramentas, a mesma coisa do ethical hacker para o hacker do mal, né? Então, assim, a gente, inclusive, tem os mesmos passo a passo, né? Então, assim, reconhecimento do ambiente, scanning dele, análise de vulnerabilidades, exploração, pós-exploração. Então, assim, é o mesmo passo a passo tanto para o ethical hacker quanto para o hacker, né, do mal. A única diferença é que o ethical hacker ele tem autorização para fazer aquilo, ou seja, existe um contrato assinado por ambas as partes ali, te dando autorização para fazer o teste de intrusão, e no final ali do seu teste de intrusão, o ethical hacker ele entrega um relatório também contendo as vulnerabilidades que foram identificadas e também uma orientação ali de como podem ser corrigidas. Então, a única diferença é essa. O ethical hacker ele tem um contrato assinado, dando permissão para ele fazer essa atividade, e no final ele entrega um relatório. Não, e não é só a única, porque o objetivo do Black Hat ali é justamente conseguir algum benefício. O de vocês é mostrar como o Black Hat ali, que é o cara do mal, né, conseguiria ter esse aproveitar dessas vulnerabilidades para ter algum benefício, né? Então, o ethical hacker é o termo ético ali, né? Que é o Anderson falou, que é a questão de ter ética ou não, é o que define isso aí, é o que precisa. E aí o pessoal, mas para que precisa disso? Alguém ficar ali mostrando as falhas? Eu falei, cara, se ninguém fizer isso, você acha que o Black Hat, o cara que tá ali com más intenções, ele vai deixar de fazer? Não. Ele vai continuar explorando. Então você precisa do ethical hacker para ir lá e fazer o mesmo trabalho, igual o Christian falou, usando as mesmas técnicas e as mesmas ferramentas, para te apontar para empresas aonde estão seus pontos vulneráveis, os seus pontos fracos, para você consiga, assim, remediar preventivamente, não depois que o leite derramou, né, Gomes, igual você tinha falado, depois que já tem que todo mundo ali tá invadido, etc., você conseguir remediar e ali fazer, colocar uma solução de patch, colocar ali uma questão de uma política de senhas melhores, ou questão de gestão de identidade, que às vezes pode estar faltando e pode estar causando uma série de vulnerabilidades. Eu vi aí uma rede grande aí de cinemas esses dias utilizando no terminal de ingresso, cara, Windows XP sem licença. Sem licença, acredite se quiser, cara. Tava sem licença, tirei uma foto, mandei pro Gomes, falei, liga pra esse pessoal aqui que é desesperador. Ô Gomes, onde é que nós vimos um Windows sem licença? Não, cara, eu vi isso. Na Disney, porra! Na Disney. Na Disney. Então você pensa, velho, é uma loucura, assim, sem tamanha, né? Imagina, você acha que tem algum patch ali de segurança? Então, tipo de habilidade que deve ter ali naquela máquina, é uma máquina onde eu passei meu cartão e cancelei na mesma hora, entendeu? Porque, porra, acabei de pôr meu cartão na máquina aqui, E assim, vulnerável, que eu sei que é vulnerável, entendeu? quando você passa um cartão em um lugar assim, se o cara conseguir fazer uma invasão e fazer um dump da memória RAM, mesmo que seu cartão ele não tenha ficado salvo ali em nenhum canto, ele pode tentar extrair isso da memória RAM. Então, é o que a gente chama ali de cara, análise de dados voláteis. Basicamente, o que eu fiz era banco virtual, eu passei meu cartão e gerei um cartão virtual, gerei um novo cartão virtual logo em seguida. Cancelei aquele virtual ali porque eu fiz uma operação só. A hora que eu vi a máquina, não, isso aqui é loucura, mas eu queria muito assistir o filme, tava eu e minha filha, a gente foi assistir o filme e, porra, eu achei extremamente absurdo. Isso aí pode acontecer com muita gente, né? Então, assim, a gente tem que começar, as empresas têm que começar a valorizar esse tipo de trabalho que é feito apontando essas vulnerabilidades e começar outra coisa Christian, que é importante, e aí eu sei que já não é mais culpa suas da consultoria, vocês entregaram o trabalho,
Mas eu tenho certeza que tem muita gente ali que recebeu o relatório, tá, ali, sabe os problemas que tem, e aí depois vão para casa com aquele relatório e não fazem nada a respeito. Entendeu? O máximo que eles fazem é saber aonde está vulnerável. Eu sei que eu conheço algumas empresas. Não, ano que vem a gente vai resolver, a gente vai programar o budget pro ano que vem para resolver esse problema. Nós estamos aqui, abril, datando a nossa gravação aqui, abril, ano que vem, vamos programar pro budget do ano que vem esse problema. Aí eu falei, cara, o cara vai ficar maio, junho, julho, agora dezembro, sei lá, janeiro, fevereiro vai lançar o budget para poder resolver um problema de vulnerabilidade séria, porque simplesmente não tem verba, não tem braço, não tem coisa para investir naquilo ali. Isso aí, cara, eu não sei como é que o profissional consegue dormir, né? Porra, cara. Não, Diogo, o pior é o profissional que a gente dá o heads up, depois passa um mês, 2 meses, 3 meses, tem um cara desesperado isso acontece porque viu ali uma fagulha de incêndio no ambiente dele. Eu quero aquela ferramenta agora, pelo amor de Deus. Implanta aqui do dia para noite. Tem uma brincadeira que eu até falo para os meus alunos assim em aula, né? Que como eu dou aula de pentest, aí chega ali no último tópico, a gente tem ali a parte de construir o relatório. Eu até falo, pessoal, façam um sumário executivo muito bom, coloquem gráficos ali e tal, porque os caras só vão ler até ali. Ok? É verdade. Você não está mentindo. Eles vão ler só até ali. Você tem completa razão. O cara executivo, ele vai ler aquilo ali. Ele não vai se aprofundar na vulnerabilidade, cara. E aí tem que ser além de ser um sumário muito bem feito, pedir para colocar gráfico de ROI, cara. Retorno de investimento ali. Se o cara investir ou não naquela questão, que eu acho que é fundamental para esse pessoal que lê, porque eu acho que eles, às vezes, não estão fazendo a conta certa, quem está recebendo esse relatório. Não, pois no relatório, né, o que a gente coloca? A gente vai ter ali um sumário executivo que é um overview mesmo. Então, identificamos tais vulnerabilidades, o pessoal também ama quando a gente coloca benchmarks ali com outras empresas, embora não seja nem muitas vezes possível fazer, né? Que o pessoal quer saber, em relação a outras empresas, como é que eu tô, né? Então, assim, não tem muito como a gente avaliar isso, porque são cenários diversos, né? São infraestruturas diferentes. E é confidencial, né? Você vai chegar e e falar, não, então, o cara do lado aqui tá assim, tá muito melhor que você, ou tá muito pior. Você não pode chegar e falar isso pro cara. O cara tem que preocupar com o próprio cozinha dele, né, cara? A cozinha dele tá com problema, ele não vai olhar a cozinha do vizinho, porra. Entendeu? Ele não vai olhar a cozinha do vizinho, cara. Porra! Ele tem que olhar a cozinha dele. Ué. O negócio é simples. A cozinha tá pegando fogo, cara. Vamos apagar e arrumar isso aqui, cara. É isso aí que é o negócio. E assim, a gente tem outros tipos de serviços também atrelados ao pentest. Então, assim, é bem comum, depois de você entregar um relatório de pentest, o cliente ele querer que você faça um reteste. Ou seja, para você validar se aquelas vulnerabilidades que você identificou anteriormente foram corrigidas. E assim, normalmente é um pouco alarmante também. É comum que a gente pegue ali boa parte das vulnerabilidades corrigida parcialmente, algumas não corrigidas. Christian, é até importante esclarecer que esse é um standard de mercado, né? Não importa, até o próprio hacker depois ele volta também ver se foi corrigido, né? O cara que ficou lá, hackeou, né? Depois passa um tempinho, vamos ver se o cara corrigiu, vamos ver se o cara fechou o buraco. O cara quer saber se ele ainda tem acesso àquele ambiente, né? Assim, acho que é mais do que normal esperar que o cara que hackeou uma vez vai entrar de novo, né? Que vai continuar futucando ali, vendo se aquele ambiente está frágil ou não, né? Exatamente. E aí que entra o apoio da nossa consultoria, por exemplo, que a gente acompanha de perto ali os clientes na questão das correções, dando orientação. O próprio relatório, né, ele já é bem autocontido. O nosso relatório ali, ele contém ali vulnerabilidade, quais são os ativos que foram afetados, né, quais aplicações ou máquinas, e como corrigir. Ainda tem referência e tudo para norma, para documentação ali de empresa internacional, de boas práticas e tudo mais. Mas mesmo assim, né, hora ou outra, a gente ainda faz call com o cliente para orientar, enfim, a gente sempre procura, né, dar um bom atendimento e orientar bem de perto ali o cliente. Bom, cara, eu costumava fazer uma piada que, assim, não era nem ethical hacker, na época eu falava hacker e cracker, né, eu falava, cara, isso é Magaref, ou matador, que é a mesma coisa, só que pega a moça aí para tua carteira de
carteira de trabalho escrito matador, né? Então entra lá, Magaref, porque você está trabalhando eticamente, mas assim, todo o processo vai ser passado, né? Se você entrega ele como relatório, é uma coisa, né? Você está ali buscando solução e tal. Mas o cara que está também explorando ali as vulnerabilidades e trabalhando isso de forma maligna, vamos assim dizer, também vai ter acesso aos mesmos dados. Então, assim, é imperativo. Agora, você falou sobre o black box, grey box, o white box. Cara, assim, o que é mais eficiente para o cara trazer um raio-x do ambiente dele? Faz black box mesmo e vão ver qual é? Ou é melhor ir white box e olhar de dentro para fora? É uma ótima pergunta Excelente e pergunta. assim, exatamente, eu recebo assim ela sempre. Tem até uma figura que depois eu posso passar aí para vocês, que ela mostra ali tipo uma métrica em relação aos 3 tipos de pentest. Qual é a minha recomendação? Empresas que nunca fizeram um pentest, ou seja, aquele cara que está começando agora, ele nunca fez um pentest, nunca nem fez desenvolvimento seguro nem nada. Eu recomendo ele partir para um black box, que aí você vai conseguir ver o que um cara de fora ele poderia fazer ali no seu ambiente. Aí você vai começando a corrigir ali de fora para dentro, né? Então, assim, o que um cara lá da China ou de algum outro país, de um grupo criminoso, ele conseguiria fazer aqui no meu ambiente que está exposto para a internet. Então, será que ele conseguiria invadir o meu site? Será que ele conseguiria invadir o meu WordPress? Então, assim, o ideal para empresas que nunca fizeram nada de segurança, né, é começar com um pentest ali black box, porque é o que chega mais próximo ali do que um hacker realmente teria. Então, um hacker do mal, né, o que um atacante malicioso ali teria. Porque ele só vai ver a visão ali externa. Pode ser que durante essas explorações ele consiga chegar até no ambiente interno. Isso me levou num raciocínio que, na verdade, então, quando você está botando black, gray ou white box, você está simulando que tipo de invasão você está lidando. Porque, de repente, se o cara for um estagiário lá da empresa, ele já tem acesso a algumas informações. Então, uma invasão de dentro para fora é diferente de uma invasão de fora para dentro. Isso. E mesmo assim, né, dentro de uma empresa também, por exemplo, eu quero fazer um pentest black box no prédio da minha empresa, também dá certo. Então, você espeta a máquina lá na rede do cliente e começa a fazer seu pentest dali, sem saber muita coisa, né? Então, é mais a questão do nível de informação também. Então, eu posso ter o black box tanto externo quanto o black box interno. Então, um cara que chegou ali, espetou a máquina, o que ele consegue fazer? Então, você pode ter esses 2 tipos de cenário. Tudo vai depender ali da quantidade de informações que você vai ter do ambiente. Então, por exemplo, white box, normalmente a minha percepção, né, de clientes que eu atuo, quem opta por white box são empresas que já têm uma boa maturidade. Então, assim, o cara ele já faz pentest regularmente, ele já tem certificação, já tem boas normas ali, políticas de segurança sendo seguidas, aí o cara acaba optando ali por um white box, por quê? Porque aí ele vai ver realmente o que um cara com acesso ali dentro poderia fazer. Então, um colaborador que está insatisfeito, está de aviso prévio ali, o que ele poderia fazer aqui no ambiente estando logado? Porque normalmente o cara que já passou por um black box já sabe mais ou menos quais são os problemas ali. É um cara que quer ir um nível a mais, buscar um pouco mais de informação sobre o seu ambiente. Acho que é mais ou menos essa pegada. O white box ele vai ter um aprofundamento maior, por quê? Porque normalmente o cliente ele vai te falar, olha, esses daqui são os IPs que você vai atacar, eu vou te fornecer um login de usuário comum, vou te fornecer um login de usuário administrador, a arquitetura da aplicação é tal, a gente está usando tais tecnologias, Apache, MySQL, linguagem de programação ali é Python, então, enfim, ele vai te passar essas informações, ele vai te dar detalhes ali sobre a estrutura, tanto da aplicação ou então da infraestrutura, né? Da rede. Então ele te dá um nível de informação mais detalhado e você consegue ser mais sniper. Você consegue direcionar o seu pentest especificamente já naquelas tecnologias, já naqueles endereços, já naquelas aplicações. Então seu pentest ele consegue ter um nível de aprofundamento maior. O black box, né, a gente normalmente não... a gente tem mais flexibilidade, ou seja, pode ser que eu encontre um subdomínio aqui maluco, que tem alguma vulnerabilidade ali, e eu consiga explorar. Mas também pode ser que eu não chegue em nada. Pode ser que tenha tantos subdomínios ali que eu só consiga avaliar 20% deles, 30% deles. Então, não é um pentest que é tão direcionado assim, o black box. Então, a gente costuma até falar, no black box, o analista ele tem mais autonomia.
Ô, Christian, mas aí, na prática, na ação, você já chegou, sei lá, estacionou o carro, apontou a antena de batata pingles pro Wi-Fi do cara, já fez as coisas mais hardcore, assim, para ver qual é, ou normalmente faz a coisa remota, tradicionalzão, ou quando chega lá para fazer no ambiente do cara, bom dia, senhor, tudo bem? Vem aqui fazer um pentest, aperta a mão do cara e espeta na rede, como é que é isso, né? Então, eu já peguei todo tipo de caso, né? Mas antes de eu ir para essa parte, a gente tem o Gray Box, né? O Pentest Gray Box, que é o meio termo, né? Onde o cliente ele vai te fornecer ali parte das informações. Então, assim, ele combina o melhor dos dois mundos. É outro que, assim, depois do Black Box, o que eu mais vejo é o Gray Box. É porque na dúvida é melhor, né? Meio termo ali. Um pouquinho de cada, né? Dá pra me dar uma porção aí, metade anel de cebola com metade batata frita e vai, entendeu? Pois é. Aí, assim, sobre cenário de pentest, a gente já pegou todo tipo de caso também. Então, já teve casos ali onde a gente teve que atuar de forma velada no cliente, ou seja, cheguei ali como se fosse um funcionário, passei a catraca, assim, segurança bem de boa ali, né? Nem verificou nada, só passei a catraca, notebook assim embaixo da mão, conectei na rede e comecei a fazer o meu pentest dali. Então já teve cenários nesse sentido assim. Já teve cenário de Wi-Fi também. Então assim, a gente teve que criar um fake access point, então um AP falso, começar a barrar a conexão no AP verdadeiro para que a galera se conectasse no outro. E aí a gente conseguir pegar a credencial ali verdadeira e se conectar na rede, né? Sem precisar ficar fazendo quebra ali de WPA. Então já teve esse Isso é tipo. muito simples, né, cara? Um falso access point é É o básico, que né? é, Você é bota um ali, o cara loga e você sai pegando informação loucamente. É tipo uma colheita, né? exato, Você é chega ali e o sai Evil Twin. colhendo. É o Evil Twin, né? O gêmeo do mal ali, é um access point com o mesmo nome, né? Bem semelhante ali, você começa a negar o acesso da galera no outro, para que eles tentem se conectar no fake. Quando eu fiz sistemas de informações, na época a galera usava MSN, né? E nós fizemos um projetinho que era um MSN do mal, entendeu? Era igualzinho. Você abria, ele abria o promptzinho, o cara botava o usuário e senha e ele fechava o app. Aí, ué, deu pau. Aí o cara ia abrir novamente e aí ele logava no MSN como se nada acontecesse. Mas aquele que estava aberto ali era o nosso espiãozinho, entendeu? Ele só pegava a senha e fechava. Era só essa a função dele. Cara, 100% de sucesso toda vez, entendeu? Every time. Deixava ele aberto, o cara vinha, usuário senha, pá, fechava, sumia, ele abria de novo, como se nada tivesse acontecido, e logava no Já MSN. chamava MSN, era da Microsoft? Ele já achava, deu pau. Pois é. Entendeu? Então tá funcionando? Normal. Normal, o Normal. usuário acha normal. Deve ter entendeu? travado aqui. Exato, isso é comportamento normal, entendeu? Ninguém ia nunca desconfiar. Mas é claro que nós usamos essa coisa apenas para o bem e para com intuitos completamente educativos. Não. Antigamente era massa também o Orkut, né? Porque você conseguia criar uma conta ali com um e-mail que, por exemplo, nem existisse, né? Tipo, poderia criar Sim. Christian, Não tinha confirmação, né? não tinha Pra confirmação que de confirmar, e-mail. né? Aí o que a galera fazia para hackear? Ia lá e criava um e-mail do mesmo jeito ali do e-mail da pessoa, né? Que às vezes nem existia ali. Aí a pessoa criava uma conta e simplesmente dava um reset de senha. Antigamente era mais fácil, né, as coisas. As coisas não eram tão planejadas assim, né? Os apps não tinham segurança em primeiro lugar. O que me faz fazer aqui um merchan de autenticação de dois fatores, né? Assim, essencial, né? É um dos mínimos, um dos básicos, né? E quem não tem faz como, Gomes? Fazendo escada pro Gomes aqui. Porra, quem não tem, entra em contato com a gente, que a gente tem uma ótima solução que ajuda você a fazer NFA com Windows, para não ter problema, assim que eu saio com as principais soluções de mercado. Só entrar em contato. Link na descrição. Falamos do passado aqui, cara. Falamos do passado aqui, cara, e aí chegamos agora na era da inteligência artificial, de chatbots, de chat GPT.
E tudo isso aí, galera já aprendendo a usar essas Skynet. inteligências. Mais ou menos, já estão quase na Skynet, né? Então, assim, mas a galera realmente tem aprendido a utilizar dessas ferramentas para melhorar códigos, para melhorar técnicas de invasão. Como é que você está vendo essa nova fase aí porque, pô, uma coisa que você não pode dizer é que a segurança da informação, a cibersegurança, ela é estática, né? Você acabou de falar algo ali da época do Orkut, que era tão simples, hoje já é bem mais complexo, e eu acredito que no futuro bem próximo vai se tornar cada vez mais complexo, uma vez que a gente está lidando aí com inteligência artificial auxiliando os hackers, né? Eles não vão estar fazendo sozinho, isso é importante. Não é que o ChatGPT fala assim, eu tomei conta e vou invadir sua rede. Não é bem assim. Mas um cara com conhecimento ali por trás pode produzir um código malicioso de maneira bem mais rápida hoje em dia, né, Cristian? Como é que você está vendo esse avanço tão rápido aí dessas inteligências artificiais, dessas várias outras, eu falei ChatGPT aqui, mas tem várias outras aí sendo utilizadas para fins maliciosos. Assim, a inteligência artificial, a IA, junto ali com as sub-áreas da IA, Machine Learning, Deep Learning, elas já estão sendo usadas na segurança da informação, na parte defensiva há um tempo, né? Bastante tempo ali, Exato, sistemas de IDS, IPS, soluções de antivírus também, né? O antivírus, eles já conseguem, a partir de heurística, ali, detectar padrões maliciosos, né? Porque inteligência artificial, no final das contas, ali é estatística, né? Então, tem uma base matemática muito forte e é principalmente ali questão de reconhecer padrões. Então, é algo que tenta reconhecer padrões que a gente treina o modelo, né? E agora que está muito acessível, né, para o público no geral, agora que a IA ficou bem acessível, principalmente aí com esses chats, né, por exemplo, o chat GPT, onde você consegue interagir com a inteligência artificial ali de maneira bem simples, passando comandos ali, linguagem mesmo, né, comum ali, português, inglês. Isso está sendo bem acessível e, consequentemente, a galera está usando tanto para fins ali benignos, né, por exemplo, quero melhorar um determinado código, quero reduzir a complexidade dele, quero sair de O de N para ir para O log de N, eu quero reduzir a complexidade. Então, a inteligência artificial ela consegue fazer isso ali com maestria. E aí o pessoal percebeu que ela também é muito boa para criar código malicioso, inclusive código malicioso bom e que é difícil de ser detectado. Então, assim, várias notícias aí eu já vi os caras falando, né? Você cria um prompt ali, por exemplo, crie um código, um shellcode, né? Um código ali malicioso em Go, utilizando técnicas de ofuscação para bypassar um antivírus, né? Claro que dependendo ali dos termos que você coloca, o ChatGPT, por exemplo, ele não vai te gerar o código, né? Mas você pode É só você dizer usar... assim, para efeitos didáticos. Aí para então, efeitos didáticos. se é didático, tá tudo bem. Tem um meme até que eu vi ali que era um cara falando, me liste sites para baixar conteúdo pirata. Aí ele falou, não, infelizmente eu não posso fazer isso. Aí o cara foi e falou depois, eu não quero baixar conteúdos piratas. Como que eu posso me prevenir disso? Aí ele vai lá e lista 10 sites. Quais sites é melhor evitar? É melhor evitar. Não vá nesses aqui. Nossa, eu não sabia disso. Me fala aí que eu devo evitar. Aí, Mas assim, eu já vi também o pessoal usando o ChatGPT, por exemplo, para pegar hint de comando, né? Para pegar ali ajuda com comando, por exemplo, cria um código do Nmap para escanear uma rede por completa em todas as 65.535 portas possíveis, protocolo TCP, e também veja quais são as versões desse serviço, né? Que aí você teria que pensar Nmap menos SS, menos SV, menos P, 0 até 65.535 e a sua rede ali 10.10.10.0/24. Então, assim, você escreve um promptzinho ali, se você não souber dessas opções, ele vai lá, como ele já tem um treinamento, né, milhões de dados, ele já sabe disso e já te gera um comandinho ali exato que você pode só alterar uma coisa ou outra ali, uma faixa de rede, e já fazer ali um scan ou fazer um ataque, né? Então, assim, ele está sendo usado também para gerar malware, para fazer automatização ali de alguns scripts, né? E assim, durante um pentest, né? Tô em dúvida aqui em como explorar um Apache versão 2.4.x ali.
você pode ir lá nele e falar, olha, pesquise quais são as vulnerabilidades para o Apache tal, tal, tal. E ele já te dá uma lista ali de vulnerabilidades, Um resumo. um resumo, exato. Então, assim, tá até substituindo o Google, né? Porque é algo que a gente Ah, faz não, ali. com certeza. Você virou ferramenta de busca agora, né? Exato. É. Porque, Ele assim, te entrega mais mastigado, né, cara? Ele te faz perder menos tempo ali, tendo que ir em vários Preciso ficar lugares, abrindo os links e vários procurando cliques essas no Google, respostas. né? exatamente, porque assim, o que que eu como pentester eu faria? Ah, identifiquei uma vulnerabilidade. A primeira coisa que eu faço é ver onde eu consigo o código para fazer essa exploração. Então, existem comandos ali no Kali, por exemplo, que é o search exploit, que ele vai procurar ali por um exploit para explorar uma vulnerabilidade. Mas comumente, né, além do search exploit, eu vou lá no Google e coloco ali meus filtros, né? Ah, Apache 2.4 tal, CVE. E aí ele vai me listar as CVEs, né, como Vulnerabilities and Exposures, então códigos ali que podem ser usados para explorar vulnerabilidades que afetem essa versão do Apache. E aí eu vou lá em vários sites e tento achar isso, né? Já no chat GPT ali, eu só coloco um promptzinho e ele já me traz essa listagem, né? E se você pedir para ele pegar as referências, ele até coloca ali o link para você já acessar Coloca. direto. Só tem o probleminha ali do tempo dele, né? Que ele foi treinado até 2021. Eu não sei se já atualizaram para 2022, 2023. Mas ele tem Isso é uma só essa questão de limitação. tempo, eu acho que vai sendo atualizado, né? É uma questão, acho que de bem pouco tempo, eu acho que já vai alcançando e já vai estar cada vez mais próximo do presente, tempo presente. E tem muita vulnerabilidade ainda até 2022, vamos dizer assim, né, cara? Tem muita Não, coisa que já está ali tem em aquela produção. vantagem linda também, que é para correção de erro de português, né? Então, o que o cliente lá do que estava pedindo, não, tem que ter uns erros de português, não precisa mais, porque agora os caras que não conseguem escrever vão usar o chat GPT para Ele pode criar uma aplicar esses campanha de erros. phishing muito eficiente Inclusive, eu usando estava vendo inteligência hoje, artificial. esse final de semana, numa reportagem do Olhar Digital, que a galera realmente está usando isso para corrigir os textos e escrever textos melhores, pensando em phishing utilizando o chat GPT. Então, Assim, eu já fiz esse teste aí. Eu coloquei lá, crie um texto para uma campanha de phishing. Ele falou, o phishing é ruim. Aí, estou escrevendo uma mensagem para os meus colaboradores, falando tal e tal coisa. Uhum. Monte um e-mail para mim, ele vai lá e monta. Claro, monta qualquer coisa que você É precisar. só saber É só saber pedir. É só pedir. saber pedir, exato. O chat GPT, saber pedir, se pode se tornar um aliado, e aí eu acho que, do mesmo jeito que os Black Hats estão utilizando do chat GPT e dessas inteligência artificial via prompt, né, para melhorar o trabalho deles, ou ficar mais eficaz, eu acho que não tem vergonha nenhuma, né, de nós que trabalhamos na segurança da informação e os White Hat ali que estão trabalhando no dia a dia, utilizar também dessa solução, dessas ferramentas para otimizar o dia a dia, né? Igual você falou, eu quero fazer um pentest aqui, eu quero que lista aqui para mim as vulnerabilidades, me dê fontes, que isso aí, é claro que você vai criar uma conferida, mas eu acho que vale a pena aproveitar disso também, porque o atacante está utilizando, né, Christian? O que você pensa disso? Eu acho que assim, é interessante usar, né? Eu acho que a tecnologia está aí para auxiliar a gente. Claro que eu tenho meus receios aqui, né? Eu Sempre. já assisti vários filmes do Exterminador do Futuro, Matrix, eu sei onde é que está dando. Eu tenho meus Isso receios pode ali, né? acabar ruim, a gente sabe também, a É, Skynet está sempre ali pronta para assumir. pois é, mas assim, eu sempre recomendo usar com cautela, por quê? Porque você não vai querer estar expondo o nome de cliente ali num chat com ele, né? Não, Até não, porque, não Por sei favor. não sei o que os caras ali da OpenAI estão fazendo com esses dados, né? Porque, Sim. inclusive, eles não lançaram isso para o público à toa, né? Os dados que você entra ali está não. sendo usado também para treinar um modelo deles. Então, ele está Claro, aprendendo, nós estamos ele, treinando a Skynet, é óbvio, entendeu? exatamente. E assim, E se ocorre um vazamento nessa altura do campeonato ChatGPT, Não, já e ocorreu meu esses aconteceu. dias, né? irmão, Já Já aconteceu já esses aconteceu. dias, né, aconteceu? cara? Aconteceu esses dias aí, tava Aí, tudo aberto, aí o Acharam, chat aberto, até cartão de acha- crédito tava aberto, meu amigo. acharam uma Entendeu? vulnerabilidade que nego tá botando permitia tudo. ali acessar Já alguns chats. aconteceu. Inclusive, acho Ficou que, umas 7, 8 horas no ar, inclusive. é, É, inclusive entendeu? parece que o pessoal até achou coisa da Samsung e tal, ou uma empresa grande É, aí que a galera tá teve Nego usando o tá algumas chat botando coisas na GPT. aí. janela, rapaz. É.
O Nego OpenAI não tá protegendo ficou como literalmente disse o muito jogo, open por algumas nego não horas. tá, nego não tá protegendo a coisinha. Entendeu? A OpenAI ficou literalmente open por algumas horas aí nessa vulnerabilidade. Depois você dá uma olhada, Mr. Anderson. Pô, É, não vi, cara. E isso é bastante assustador, porque, assim, a pessoa tá realmente, o expondo. jeito que foi bem assustador. Christian, cara, a gente tá chegando aqui num ponto e eu tenho que falar um pouco aí para o pessoal que, novos consultores e consultores júniores, muitas vezes você deve buscar, todo mundo deve buscar, e às vezes o pessoal tem a questão do Blue Team, Red Team, e a gente falou aqui também da questão do White Hat, a gente não vai fazer. Black Hat não é emprego, gente, isso é bandidagem, então a gente não vai falar dele, mas a gente vai falar de oportunidades de trabalho aí para esse pessoal que está chegando. E eu queria que você falasse aí um pouco, Éder, assim, bem superficial realmente, de onde o júnior pode começar a falar, abordar diversas, como você falou do Blue Team, Red Teams, né, diversas oportunidades que o júnior pode tentar experimentar para ver se é o que ele gosta, ver se é por ali que ele quer começar a carreira dele, que ele quer testar e assim por diante. Você podia falar um pouco para a gente, Christian? Beleza. Eu sempre costumo falar que tem um quarteto fantástico aí para você começar na parte de segurança, né? Então, quero começar em segurança. Eu ainda não sei se é Blue Team ou se é Red Team, né? Acho que tem 4 pontos principais que você precisa estudar que não são pontos diretamente relacionados à segurança, que é o quê? Arquitetura de computadores, né? Então, você entender como que o computador está estruturado. Então, seria ali, normalmente você tem livros, arquitetura e organização de computadores, tudo junto, né? Então seria estudar isso, né? Programação é essencial, porque quando você está ali durante um pentest, ou até mesmo fazendo uma atividade defensiva, né, de Blue Team, você precisa saber criar seus scripts, precisa saber criar códigos ali que vão automatizar tarefas, implantar ali medidas de firewall, etc. Então, assim, arquitetura de computadores, programação, você precisa entender redes também, então como as redes de computadores estão estruturadas, como que o tráfego de pacotes ele acontece, né? Então como um pacote ele sai de uma máquina para outra, como que os protocolos eles estão estruturados, né? Então TCP, UDP, IP, FTP, HTTP, SMTP, então entender como é que os pacotes eles estão estruturados, né? E além disso, sistemas operacionais. Então, assim, quando eu falo de sistemas operacionais, não é saber usar um sistema operacional. Claro que, consequentemente, você vai saber. Mas não é simplesmente saber usar o Windows, saber usar Linux e tal. É você entender como que o sistema operacional ele foi implementado, né? Como que ele está estruturado ali, para que você possa, inclusive, fazer explorações por cima de vulnerabilidades ali no próprio sistema operacional. Então, você saber como que o sistema de arquivos ele é construído, né? Ele é montado, você entender ali como que funcionam chamadas de sistema, então como que um programa de nível de usuário ele consegue fazer ali uso de alguns recursos ali por meio do kernel. Então, entender como que o sistema operacional funciona, né? Então, esse seria o quarteto fantástico aí que eu sempre recomendo, né? Arquitetura, programação, redes e sistemas operacionais. Aí, beleza, Christian, estudei tudo isso, né? Agora eu quero entrar na parte de segurança. Qual caminho eu vou seguir, o de Blue Team ou de Red Team? Tudo vai depender do seu objetivo, né? Se você é um cara que gosta de achar falhas, achar vulnerabilidades, você vai para o Red Team, que é a parte de segurança ofensiva. Então, aí você já vai ter que estudar ali, por exemplo, pentest, análise de vulnerabilidades, você vai ter que aprender a criar seus exploits, e aí entra programação. Você vai aprender, por exemplo, a snifar uma rede, aí já entra ali os conceitos de redes, protocolos. Eu quero aprender a explorar aplicações Android, aí vai entrar ali uma sub-área de ataque mobile. Eu quero aprender a explorar aplicações web, aí você vai estudar ali focado no que você quer seguir ali na parte de Red Team, né? Claro que, por exemplo, eu estudo um pouco de tudo, né? Então, também estudar análise de malware, também pode ser tanto Red Team quanto Blue Team, né? Mas é mais focado ali em Blue Team. Dei algumas dicas aí para Red Team. Aí, eu quero atuar defendendo Blue Team. O que eu preciso saber? Você vai precisar estudar ali bastante Firewall, né? E suas subcategorias ali, o AF, Next Generation Firewall, etc. Você vai ter que aprender ali, por exemplo, desenvolvimento seguro. Então, é uma habilidade, é uma skill boa de você ter para Blue Team. Saber como que você pode encontrar vulnerabilidades ali em código, sugerir medidas ali preventivas. Você entender também ali questão de malware, né? Então, saber analisar um artefato malicioso. Isso é importante até para você implantar novas regras ali no seu firewall, né? Em suas ferramentas ali de proteção. E até ajudar a comunidade, né? Mas, enfim.
Além disso, né, para a parte de Blue Team, também é interessante hoje você saber de Threat Intelligence. Então, como que eu posso monitorar ameaças na internet ali que estão afetando, por exemplo, empresas do mesmo setor que a minha, e como que eu posso me proteger dessas ameaças, né? Quais são as novas ameaças que estão surgindo, novos grupos, novos malwares. Então, a parte de Blue Team engloba tudo isso, né? Resposta a incidentes também. Então, dentro de Blue Team, você pode atuar ali numa equipe de resposta a incidentes. Tanto ali na parte de identificação do incidente, como na parte de se prevenir dele, né? De lições aprendidas, etc. Então, esse seria as dicas que eu tenho, né? Claro que são muitos assuntos, tem assuntos que eu nem comentei, né? Tanto de Red Team quanto de Blue Team. Mas, no geral, assim, as principais áreas são essas. Sensacional. Bom. Bom, excelente. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo agora, se ainda não nos segue no Instagram, siga ACSoftwareBR. Mas falando sério, Christian, cara, assim, esse papo dura aqui eternamente. Temos de ir para o final, infelizmente, que o nosso tempo já está avançado. Mas eu queria aí que você deixasse para a gente, cara, suas considerações finais. E aí você fica à vontade para deixar o que quiser, entendeu? Jabá, informação, mensagem inspirativa. Pode soltar o professor Christian que está dentro de você. Não, beleza. Agradecer, né, a oportunidade, o convite. Foi realmente um bate-papo bem bacana. Recomendar aí que a galera estude, né? Quem quer se aprofundar aí na parte de segurança é um ramo promissor, né? E que sempre vai precisar de gente, porque as ameaças elas estão em constante evolução, é uma briga de gato e rato, né? E então as ameaças vão evoluindo e a gente, como pessoal de defesa, né? A gente vai tentando mitigar essas ameaças e aí elas evoluem de novo e a gente fica nessa luta constante, né? Então, agradecer, recomendar aí que a galera estude. Quem quiser manter contato, né? Vocês vão deixar minhas redes sociais aí, mas todas elas basicamente são Christian ZSH. Então, já um trocadilho aí com a questão de Unix, né? Scripts ali em Shell. Então, LinkedIn, né? Christian ZSH, Instagram também, enfim. Meu site, christian.sh, que lá vai ter outras informações também, né? Publicações científicas e tudo mais. Convidar também o pessoal a seguir a Darius, né, a Darius Consultoria no LinkedIn, Instagram e outras redes sociais também. E acho que é isso. Sensacional, Christian. Pessoal, o link tanto das redes sociais do Christian, LinkedIn e da Darius vão estar na descrição do episódio, o Gomes vai pôr ali pra gente. Agradecer novamente aí pela segunda vez aqui conosco, né, Christian? Quase um hat-trick já, com certeza vamos gravar novamente. Foi muito educativo aqui para os nossos ouvintes. Tenho certeza que todo mundo sai daqui hoje com conhecimento a mais. Professor Christian Souza, muitíssimo obrigado. É só chegar junto.